de agora, você vai ouvir uma palavra especial que poderá transformar a sua vida. O pastor Rosivaldo Russo traz uma mensagem direto do trono de Deus para você. Acredite, tudo pode mudar. Abra o seu coração e preste atenção no que Deus tem para você. Eu vou usar como tema dessa pregação esse tema aí, ó. Corroborados para vencer. Vamos ler juntos? Corroborados para vencer. O que significa corroborado? Corroborado significa fortalecido. Então, quando eu digo corroborados para vencer, eu estou dizendo fortalecidos. Me ajuda, pelo amor de Deus. Fortalecidos para vencer. Vamos falar mais alto? Para vencer. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Livro de Efésios, capítulo 3, é o nosso livro de abertura dessa mensagem. Capítulo 3, já temos de início um conselho, que é um conselho dado pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, o quê? Corroborados. O que quer dizer essa palavra mesmo? Fortalecidos com o quê? Com o poder pelo seu Espírito no homem interior. O que é que tem que ser fortalecido? O nosso espírito. O homem interior. É o homem interior que precisa de ser fortalecido. Mas aí vem uma pergunta. Imagine, vamos entender. Imagine aqui, não é nem uma pergunta eu vou fazer daqui a pouco. Imagine uma pessoa debilitada. Uma pessoa o quê? Debilitada. Esses dias atrás, o meu filho teve uma infecção intestinal e tivemos que levá-lo no médico. Não sabíamos o que era. Mas ele saiu de casa branco. Sabe o que é branco mesmo? Branco. E saiu apoiado na mãe, enquanto eu tirava o carro. Depois nós chegamos no hospital e ele já foi apoiado em mim. Fraco, debilitado, e a gente não sabia o que era. Passamos pelo médico, o médico fez o exame e constatou essa infecção intestinal. O que é que o médico fez? Não liberou. Levou ele numa sala e o colocou numa poltrona. Bonita, por sinal. Linda poltrona. E sentou assim. Aí as enfermeiras vieram e deram soro com medicação na veia. Ele ficou lá 2 horas. Branco. Os lábios brancos. Cor branca. Branco. E todo mole. Ele estava debilitado. Fraco. O médico foi então, deu o remédio, ficou 2 horas tomando soro. Acabou
Um colocou o outro. Num dado momento, e vomitando. Vomitava muito. Muito, muito, muito. E aí aconteceu que depois dessas 2 horas de soro, a enfermeira tirou tudo. O Adriel já era outro. Saiu de lá, pai, e aí, vamos embora, bora. Saiu todo. Eu não acreditava que era o Adriel. Ele chegou de um jeito e saiu do outro jeito. Saiu fortalecido, já querendo ir para o Mac. Meu Deus do céu. Vamos para o Mac. Comer o lanche que eu estou morrendo de fome. Falei, meu Deus do céu. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: ele saiu de lá fortalecido. E é isso que Deus quer. Que todos nós nos fortalecemos. Porque muitas vezes, irmãos, estamos debilitados espiritualmente. O nosso homem interior está sem força para guerrear, para lutar. Qualquer intento de Satanás nos derruba. Qualquer vento contrário que vem contra nós, nos derruba. Por isso que o Espírito Santo nesse texto está dizendo: vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos com o poder pelo seu Espírito do homem interior. Deus quer que a gente se fortaleça, amém? Mas como é que eu vou me fortalecer se eu não busco a Deus? Não é verdade? Se eu não tenho o meu momento de leitura da palavra em casa, não tenho esse costume, a prática, né, de fazer uma oração na minha casa, como é que eu quero me fortalecer se eu não vou à igreja, eu não frequento os cultos, não participo? E é incrível, porque quantas vezes, muitos de nós, de vocês principalmente, quantas vezes que chegaram aqui debilitados, sem instrução, sem saber o que fazer, e saíram daqui fortalecidos, corroborados. Quantas vezes você, sem rumo, sem uma direção, sem saber o que fazer, sem tomar uma decisão, meu Deus, o que eu faço? Eu estou tão triste, tanta coisa acontecendo, e de repente você ouve uma palavra que te anima, né? Fortalece, ou te reanima. Sabe aquela coisa de reanimar? Você está quase morrendo. Já viu aquele negócio que o médico usa quando a pessoa está sofrendo infarto? Para reanimar? Aí tem gente que bate assim e reanima e volta para a vida. Quantos de vocês que chegaram aqui assim, e Deus teve que usar lá o elétrico dele lá, né? E te reanimou, você saiu daqui abençoado. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: por quê? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Devemos nos fortalecer. Capítulo 4, versículo de número 14. Mesmo livro, Efésios 4, 14. Por que devemos nos fortalecer? Por quê? Versículo 14. Por que devemos nos fortalecer? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, por que devemos nos fortalecer? Para que não mais sejamos enganados. Diga, para que não mais sejamos enganados. E enganados por pessoas que vêm com ventos de doutrinas. É o que mais existe hoje. Ventos de doutrinas, que formam o seu próprio entendimento e com astúcia tentam desviar-nos. Isso existe ou não existe? Tem uns crentes por aí que se dizem
ou se fazem mais de santo do que os outros. E vem com aquela coisa, aquele vento de doutrina, aquele negócio. E se você não tiver fortalecido, o que acontece? Cai na conversa do bobo, cai na conversa. Eu vou lhe dar algumas evidências de pessoas que você tem que fugir. Pessoas que ficam chorando muito. Crente que fica, cuidado. Tem gente que só fica chorando. Aí você fica com... Porque comove, se você vê uma pessoa chorando, o que acontece? Se você não tiver se não tiver fortalecido, você cai na conversa. Então cuidado. Cuidado com pessoas que, quando te vê, só quer ficar citando a Bíblia para você. Fanatismo puro. A vida é para ser vivida. Mas tem gente que, cuidado com esse tipo de gente também. É uma turma perigosa. Estou falando porque você precisa abrir os teus olhos, que está cheio de pessoas aí por aí afora, de vários lugares, entende o que eu estou falando? Que vem com essas conversas. Cuidado com aquele que chega perto de você assim, ó, é tão santo perto de você. Você tem até assim um receio de se aproximar. E mostra uma santidade, sabe aquela coisa? Rapaz, irmãozinho. Olha, fica ligeiro, viu, gente? O melhor é ser o máximo de natural possível. É melhor você ser uma pessoa extravagante, sabe, solta, liberal. Porque gente assim parece que tem mais Deus na vida deles do que as pessoas que ficam fingindo que é mais santa do que os outros. Uma que Jesus não pediu para que a gente vivesse dessa forma, bitolado, fechado, tapado como um besta. O evangelho não é nada disso. Então seja natural. Porque Deus ele está operando é na sinceridade do teu coração. É na verdade que há dentro de você. E é isso que tem que enxergar também para não cair. Mas só enxerga quem está fortalecido. Está entendendo isso ou não? Então por que eu tenho que me fortalecer? Está escrito aqui, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Diga amém. Porque precisamos nos fortalecer. Efésios capítulo 6, mesmo livro, só que agora o capítulo de número 6. Por quê? Porque devemos ou precisamos, porque precisamos de nos fortalecer. Versículo 10, do 10 ao 17, vou ler, tá? Vamos lá, acompanhe comigo. Ó. Por quê? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do... Então por que eu tenho que me fortalecer? Por que eu preciso me fortalecer? Aqui, ó, por causa disso aqui, ó. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra quem? Os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra
e é espiritual. Então eu preciso estar como? Fortalecido. Para lutar no campo espiritual, eu preciso estar fortalecido. E tem mais, para quê? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Resistir no quê? No dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, aí, e vestindo a couraça da justiça, e calçado os pés da pregação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para terminar, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Pronto, então eu preciso me fortalecer. Por isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês, me responda. Todo dia é dia bom? Quê? Não, não é. O que significa então? Que tem dia mau, tem ou não tem? Por isso que devemos e que precisamos nos fortalecer, para estarmos preparados para o dia mau. É por isso que eu preciso. Você sabe o que eu acho interessante em Jesus? Que Jesus, depois que ele curava os enfermos, operava maravilhas, abençoava o povo, sabe o que ele fazia, gente, depois de tudo isso, de um dia bom? Ele se retirava para o monte. Para fazer o que lá no monte? Orar. Se fortalecer. Diga, se fortalecer. Sabe para quê? Por mais um dia que viria pela frente. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos desses dias ele enfrentava. Não era só coisa boa. Muitos desses dias ele enfrentava discórdia, acusações, ou não, injúrias, perseguições, levantes terríveis por religiosos, por pessoas incrédulas. E ele só conseguia rebater e se defender porque estava como? Fortalecido. Quando é que eu vou conseguir rebater e me defender contra esses ataques do dia mau? Quando eu estiver fraco. Quando eu estiver fortalecido. Tenta anotar comigo. Antes de Jesus começar seu ministério, antes dele começar o seu ministério, sabe o que ele fez? Ministério terreno, antes dele começar o seu ministério terreno, sabe o que ele fez? Jejuou 79 dias e 40 e 30, 50 e 25 dias. Me ajuda? Ele jejuou 40 dias e 40 noites antes de começar seu ministério. O que isso quer dizer? Que ele se fortaleceu. Irmãos, isso é poderoso. Muitos de nós não cuidamos em nos preparar. Muitos de nós não cuidamos em nos preparar, em nos fortalecer para começar algo. A gente vai meio com a cara e a coragem, saímos assim totalmente despreparados, não nos preparamos. Escute o que eu vou dizer para vocês. Jesus, já fortalecido, depois dos 40 dias e 40 noites, sabe quem ele enfrentou? Hein? O diabo. Mas não ia ter problema nenhum, por quê? Estava fortalecido. Jesus logo enfrentou o diabo, logo depois ele enfrentou o diabo. Eu quero que você entenda isso, porque não é todo dia que é dia bom, tem dia mau, tem dia que merece um pouco mais do cuidado, né? Da gente se cuidar mais, ficar mais vigilante. Agora, se eu não estou fortalecido, eu não vou me dar bem.
Se o diabo aparecer, ou se ele vier com alguma obra dele diante de mim e eu não estiver fortalecido, eu não vou conseguir derrotar aquela ação do mal. Aí eu pergunto para a igreja: estão entendendo? Não sei se você percebe, mas isso aconteceu com Jesus depois de momentos de comunhão, de intimidade que ele teve com Deus. Gente, foram 40 dias e 40 noites na presença de quem? De Deus. Só pode ter fluído dali coisas boas. Então, depois de momentos, entende? De momentos aprazíveis na presença de Deus, veio Satanás. É isso que eu quero que você, igreja, entende. Porque nós vamos ter lindos e momentos lindos na nossa vida. Mas não pensa que esses momentos lindos, maravilhosos, são momentos que, nossa, para mim está bom. Não, pode se preparar, porque o diabo não vai ficar satisfeito em te ver bem. Ouviram isso? Pastor, eu passei um dia feliz. Quando você passa um dia feliz, vai para o monte. Depois do dia feliz, você não sabe o que vai acontecer amanhã. O diabo vai querer estragar a tua festa. Ele vai querer roubar a tua alegria do momento. Pastor, estou tão feliz, olha, recebi uma bênção, alcancei um milagre. Nós tem que ver, papai, como eu amo essa igreja, hein? Essa igreja, como eu amo. Se você estiver assim, se fortalece, porque o dia mal está preparado. O diabo vai querer estragar. E ele só vai conseguir se eu não estiver fortalecido. Se eu estiver fortalecido, vai chegar o dia mal e eu vou estar tranquilo. Vou continuar feliz. Por quê? Porque estou fortalecido para passar pelo vento forte, pela tempestade. E aí eu pergunto, vocês entenderam? Então eu vou concluir a pregação. 2 Crônicas, capítulo 31. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas 31. E nós vamos terminar já, tá? E vamos ministrar a Santa Ceia. Que coisa boa. 2 Crônicas, capítulo 31. Você que já achou, diga amém. Vamos ler os 2 últimos versículos. Isso aqui fala, a história aqui conta a história de um rei. O rei Ezequias. Um rei que teve por fiel a Deus. E é tão bacana a história dele, é muito bonita, porque olha o que diz aqui nesses 2 últimos versículos. Fala assim, ó. E assim fez Ezequias em todo o Judá, né? E fez o que era o quê? Bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Quando a gente faz tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é verdadeiro, a gente é abençoado por Deus? Claro que é. Tanto que, olha o versículo 21, diz assim, ó. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus. Olha agora, com todo o seu coração o fez e prosperou. Então ele foi muito abençoado. Muito mesmo. E sabe o que diz lá no capítulo 32? Está aqui, ó, bem na frente. No primeiro versículo, repare bem o que está escrito. Depois dessas coisas, que coisa? De tudo que ele havia feito de bom, do que é reto, o que é verdadeiro. Depois de tudo que ele havia feito, depois dessas coisas e dessa fidelidade, porque ele era fiel a Deus, quem é que veio? Senaqueribe, rei da Assíria. E entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Olha aí, gente, depois de tanta fidelidade, depois de tanta coisa boa que ele havia feito, quem é que veio contra? Quem se levantou? O inimigo, o rei Senaqueribe. Estão ouvindo?
Puxa vida, ele feliz, contente, olha quanta coisa boa, prosperei, que bênção. Depois dessas coisas, diz a Bíblia, veio Senaqueribe, o rei da Síria, e tentou pegar aquilo que ele construiu, tomar para si. Aquilo que ele lutou para ter, tentou tirar dele. Aí, vocês estão entendendo o que acontece? Quando você passa por um processo de restauração familiar, conjugal, espiritual, o Senaqueribe se levanta contra a tua vida, tentar separar, tirar aquilo que você ganhou de Deus. E sabe o que me impressiona nesse texto? Isso aqui, ó, versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra. E disseram, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou o outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi. E fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo... Olha o que ele diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não o que? Temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Por quê, meus irmãos? Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, e conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Olha que bonito agora, ó. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Por que que o rei Ezequias se posicionou de uma maneira tão exemplar, tão tranquila? Porque ele estava fortalecido. Olha que bacana. Ah, está vindo, quer tomar tudo? Fica tranquilo, porque há um maior conosco. Quem está fortalecido não teme os ataques do diabo. Quem está fortalecido não teme as ameaças. Quem está fortalecido não teme as mentiras que inventaram sobre você. Quem está fortalecido não teme o medo que estão causando em você. Sabe quando você foi compartilhar um sonho, um desejo, e alguém já te botou medo? Ih, rapaz, com essa crise... te falar, hein? Rapaz, e você deixou aquele entrar? Você não estava fortalecido. Porque se você tivesse fortalecido, o medo das pessoas não tem nada a ver com você. Se ela tem medo, é problema dela, eu não tenho. É assim que você tem que encarar as coisas. Amém? Então, seja fortalecido para você vencer. Esse é o tema da pregação. Corroborados para vencer. Ezequias aqui tinha tudo para ficar assustado, mas não, ficou tão confiante, tão tranquilo, que motivou, animou o seu povo a ficar tranquilo como ele estava. E o povo então descansou na palavra do rei Ezequias. Que assim seja. Merece um amém? Aplauda Jesus então, e fica nessa bênção, nessa vitória. E aí, gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. Afinal, a bênção de Deus é para todos. E venha nos fazer uma visita. A Igreja Cristã Corpo e Família está de portas abertas esperando por você. E se você quiser contribuir para esse ministério, saiba que todas as doações serão muito bem-vindas. Deus te abençoe.